E já começaram a sair aqui desdobramentos do caso informado, analisado pela gente no começo do programa Os Pingos nos Is, sobre a denúncia do MPF contra Glenn Greenwald. Conforme previsto, né, já representantes aqui, ministros do Supremo Tribunal Federal já começaram a reagir, né? Um deles foi Marco Aurélio Mello, que considerou a denúncia do Ministério Público ruim para a sociedade, porque pode implicar inibição no direito de informar. E agora, acabei de receber aqui a manchete, mas não vou entrar, nem precisa entrar em detalhes, é uma posição mais do que esperada. Para o Gilmar Mendes, a denúncia do Ministério Público Federal contra Glenn Greenwald afronta sua decisão, informa a Folha. Portanto, eu tinha lido aqui o trecho em que o procurador fez questão de frisar que a denúncia não afrontava a decisão do Gilmar Mendes, que era aquela de dar um salvo-conduto ao Glenn Greenwald contra a investigação. O procurador afirmava que ele não foi investigado, que simplesmente já havia ali uma documentação e, através da análise do diálogo, eles perceberam que ele incorreu naquilo que consideram um crime e o denunciaram. Mas para o Gilmar Mendes, portanto, a denúncia contra o Glenn afrontou sim a sua decisão. É uma posição do Gilmar, Augusto, mais do que esperada. Mas houve um ministro que falou de forma anônima para o jornal O Globo, que disse que não se pode imunizar alguém. Essa foi a declaração aí que já virou manchete. Também uma declaração do outro lado. Então, de um lado você tem ali Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes, do outro algum ministro que não preferiu não se identificar, que não passou aí um pano de antemão nas atitudes denunciadas. Agora, precisa ser esclarecido esse negócio. Se alguém está investigando um outro caso e entra na história, no caso de polícia, um jornalista, um advogado americano que se declara jornalista. Aí ele não pode ser denunciado pelo Ministério Público porque um juiz do Supremo proibiu que ele fosse investigado sem explicar por quê. Aí como é que fica? Então é melhor que o Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, declare aí em papel timbrado, essas coisas todas, que o Glenn, declare o seguinte: todo cidadão brasileiro ou não que se declare jornalista está condenado a perpétua impunidade. Ponto. Zé Maria. Eu gostei da frase, não se pode imunizar ninguém, absolutamente ninguém está imune, nem o presidente da República, né? Nós vimos aqui o presidente da República, Michel Temer, sendo processado, pedindo autorização à Câmara, não há imunidade. O que mais me assusta nessa história toda é de que ninguém envolvido nesse processo, absolutamente ninguém tem foro privilegiado, nenhum desses indiciados. Então, por que esse assunto ligado diretamente ao Supremo Tribunal Federal? Para se ter uma ideia de como o Supremo está entrando e dominando vários setores, né? O Glenn Greenwald terá que prestar contas, primeiro, lá à primeira instância, a justiça comum. Isso é um roubo comum, né? Uma invasão que está sendo investigada pela polícia na primeira instância. Eu acho muito esquisito que o Supremo Tribunal Federal vá dar declarações e possa participar de um processo assim. Deixa, depois da condenação, chegar ao Supremo e aí se avalia, né? É isso. Aliás, olha, se você pensar no todo, Augusto Nunes, veja o comportamento do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, nas sessões plenárias, e nós mostramos ao vivo vários trechos delas aqui comentando, ele dá ataques histéricos, né, contra os procuradores da Lava Jato. Ele cita, mesmo que o caso que esteja sendo julgado não tenha nada a ver com isso, ele cita as mensagens roubadas, já acenando com a possibilidade de estabelecer a suspeição do Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, para aliviar a barra do Lula, ao mesmo tempo que ele imuniza o americano que divulgou as mensagens roubadas pelo grupo criminoso. Sem saber qual havia sido a participação dele, antes de saber disso. Agora exatamente. Se sabe. Quer dizer, parece que incorre naquilo que a gente estava falando no bloco anterior, que eu estava relatando a resposta do Moro a respeito da limitação da delação premiada. Quer dizer, a autoridade tem que fechar o olho, tem que tapar os ouvidos. Então tem lá, você proibiu de investigar o Glenn Greenwald. Aí o Ministério Público
velar o diálogo. E falou, o cara orientou aqui o grupo criminoso que estava em ação. Você pode até argumentar contra a interpretação que o procurador deu àquele diálogo. O que eu estou zelando aqui é porque para o debate seja minucioso, não é só alegar questão genérica, liberdade de expressão, sigilo da fonte, e do outro lado lá, o Glenn é malvado e tal, não sei o quê, porque ele é de esquerda. Não é só isso. Tem que ver onde que aconteceu o crime, por quê. O procurador lá dá a alegação dele, as pessoas têm o direito aí no debate público de argumentarem a respeito disso. Então, o sujeito vê lá aquilo no diálogo transcrito, no áudio que ele tem. Ele não vai denunciar se ele julga que houve ali uma atitude criminosa, porque ele não pode ser investigado, mas já tem a prova na mão. Não depende de nenhuma outra investigação. Prova material. Exatamente. E aí entra essa frase que eu falei aqui pela metade, porque eu falei só a manchete, mas a frase completa do ministro que preferiu não se identificar ao jornal O Globo foi: olha só, atenção isso, não se pode imunizar alguém e impedir acesso à justiça pelo Ministério Público. Quer dizer, parece até frase do Barroso, né? Que costuma ir contra o Gilmar Mendes. Na verdade, o Gilmar Mendes contra o Barroso, aí depende do ponto de vista. Repito, tá? Não se pode imunizar alguém, o Glenn foi imunizado pelo Gilmar Mendes, e impedir acesso à justiça pelo Ministério Público. Quer dizer, impedir o Ministério Público de denunciar alguém se ele julga ter as provas que mostram uma atitude criminosa. Impedir o Ministério Público de denunciar alguém à justiça. Então, quer dizer, não se pode imunizar alguém e impedir acesso à justiça pelo Ministério Público. Isso faz parte da atribuição do Ministério Público. Agora, veja o conjunto da obra do Gilmar. Ele imuniza o sujeito que publicou as mensagens roubadas e usa o conteúdo das mensagens roubadas, que são, no histórico do direito, provas ilegais, para já dar a sua opinião para aliviar a barra de um ex-presidiário e tentar manchar a reputação de um juiz que julgou de acordo com as provas que havia nos autos, nenhuma das quais foi fabricada falsamente, nenhuma fabricação de prova foi demonstrada naqueles supostos diálogos atribuídos ao juiz e aos demais procuradores. Então vocês vejam o que está acontecendo e não é nada mais do que aquilo que nós já esperávamos, né, Augusto? Sem dúvida. Zé Maria. É isso mesmo, tem que seguir o processo. É por isso que eu digo que os ministros do Supremo estão se antecipando demais. Calma, deixa chegar no Supremo, porque até lá vão aparecer novas provas. Eu sempre acreditei nisso. E há uma delação, ou pelo menos a possibilidade de uma delação premiada. Quando o processo chegar lá, já terá muito mais dados e detalhes sobre essa história. Repito que até aqui estava sem pé e sem cabeça, porque eu não acreditava de que aquele grupo criminoso iria agir para o bem do país. E se fosse assim, procurariam os veículos tradicionais de comunicação e não um jornalista vindo lá de sei de onde, que se diz jornalista, de uma entidade de comunicação que ninguém conhece. Aliás, eu queria chegar a esse ponto também, foi bom ter tocado no nome do Gilmar Mendes, porque ao narrar à Justiça os crimes apurados na Operação Spoofing, o Ministério Público Federal citou como prova material que o Walter Delgatti Neto, um dos membros do grupo criminoso, teve acesso à conta de Telegram de Gilmar Mendes. E até então, o registro antagonista sabia-se que o esquema tinha alcançado o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as investigações, o acesso à conta de Gilmar ocorreu no dia 7 de maio de 2019, no início da tarde. O ministro do STF trocou de número em março daquele ano. E aqui o site lembra que a gente já estava lembrando que foi uma liminar do Gilmar que proibiu que o Glenn Greenwald fosse investigado no esquema criminoso. Mas o MPF considerou que mesmo sem apuração, os indícios permitem que o jornalista seja denunciado por organização criminosa, como informa aqui o site. O que acontece, e já vi aí interpretações de procuradores a esse respeito, Augusto Nunes, é que o Gilmar Mendes, tendo sido alvo, e é claro que ele deve ter sido alvo de uma tentativa e não vazou nada demais a respeito dele, provavelmente não conseguiram outra invasão, sei lá, eu sei que o Gilmar simplesmente teve a conta acessada em determinado momento, mas aparentemente não teve nenhum desdobramento. Mas o fato de ele ter sido alvo desse grupo criminoso
poderia impedir, na visão de alguns especialistas aí, que ele julgasse o caso. Porque ele é parte ali, ele foi vítima daquele grupo criminoso. Então ainda tem essa questão da necessidade, de acordo com a visão de alguns, de que ele se declarasse impedido para julgar. O que o Gilmar Mendes nunca gosta de fazer, né? Como eu citei agora há pouco o caso do Jacob Barata, ele foi padrinho de casamento da filha, mesmo assim libertou o cara. Olha só, Felipe, essa não nenhuma leviandade não, essa súbita a ampliação da simpatia de políticos e juízes aí pela quadrilha de hackers tem tudo a ver com a insegurança que eles sentem enquanto decorrente da impossibilidade de saber, né? Alguns não sabem, o que não foi revelado ainda e que essa turma hackeou. Esse é que é o problema. O que eles sabem do Gilmar Mendes, o que eles sabem de outros, o que eles sabem do Alexandre de Moraes, ninguém sabe. Eles pegaram políticos, eles pegaram gente de outros partidos, eles fizeram um arrastão ali. Daí o perigo a que se refere com frequência, corretamente, o Zé Maria, de você ser tolerante com gente que faz o que fizeram esses parceiros do Glenn Greenwald. Agora, só para reforçar aqui o ponto levantado pelo Zé Maria, como se apressam os ministros do Supremo a opinar à imprensa sobre casos que podem ser julgados por eles no Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, alguns até apoiam, né, pelo que a gente vê aí, de ataque histérico que dão, essas novas regras para estabelecer que os juízes de primeira instância não podem opinar nada na rede social e tal, não sei o quê. Eles dizendo só fala nos autos, eles não falam nos autos. Exatamente, e o cara fica dando antecipadamente a opinião dele a respeito de um caso que ainda vai julgar. Para a imprensa, eles fazem isso o tempo todo, querendo controlar e dominar o debate público muito antes de que as decisões possam tramitar em todas as etapas do Poder Judiciário, eventualmente até tentando influenciar decisões das instâncias inferiores. Isso é obviamente grave, né? O ministro que falou anonimamente, e eu acho também que não deve ficar falando anonimamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas pelo menos deu uma declaração mais genérica, né? Apenas de que não se pode imunizar alguém. Agora não falou do caso específico. Mas esse é o outro lado do Supremo. Muito bem, a gente... tem aqui mais uma informação do STF que é muito importante. O Celso de Mello, ele está com problema de saúde e agora já sai a notícia que o afastamento do ministro Celso de Mello do STF pode durar até 2 meses. De acordo com informações do atestado homologado pela Secretaria de Saúde do STF, a licença médica do decano da Corte começou nessa segunda, 20 de janeiro, e vai se estender até 19 de março. O ministro Celso de Mello está internado em São Paulo e deve passar por uma cirurgia nesta semana. O gabinete do ministro não informou detalhes do procedimento. Lembrando que o decano tem um grave problema de desgaste ósseo no quadril e os médicos dizem que só uma cirurgia pode resolver esse problema. E a ausência, como a gente já lembrou quando ele começou a ter esses problemas, pode afetar julgamentos importantes como o do habeas corpus, em que o Lula pede justamente a suspeição do Sérgio Moro, outros casos tributários e ainda desdobramentos das ações que questionam artigos da lei de abuso de autoridade. Então, ele chega ao limite de idade quando, Felipe? O Celso de Mello vai chegar no final desse ano, né, Zé Maria Trindade? Exatamente, no final desse ano, nesse ano. Será o primeiro aí a abrir uma vaga no Supremo para indicação. É uma cirurgia no quadril e isso vai complicar muito, principalmente a primeira turma, né? Além, evidentemente, de possibilitar o empate no plenário, porque aí ficariam 10 ministros e os 5-5 haveria um empate, e também o julgamento da primeira turma que fica desfalcada.